Ni hao, pessoas que não vão precisar pagar mais caro em produtos porque não moram nos Estados Unidos. Tudo bem com vocês, né? O Trump falou que ia meter tarifa aí em tudo quanto é país e tá cumprindo, né? Pelo menos ninguém pode dizer que ele não cumpre promessa de campanha. Que ele botou tarifa aí no Canadá, no México, na China e quer colocar na União Europeia, né? Vai dar bem certo. Ele falou e vai cumprir. Tarifas nos produtos importados do México e do Canadá, aquela tarifa de 25%, será aplicada já agora, 1º de fevereiro. Amanhã passa a valer essa medida de Donald Trump. A questão também que trazemos é que ele faz esse anúncio, mas ele já coloca ali umas restrições, não é todo o produto. Com relação ao petróleo, por exemplo, claro, né? Tenho dúvidas, não sei se de fato eu vou adotar, porque é impacto que os Estados Unidos vão enfrentar. Porque assim, qualquer coisa em cima do preço do petróleo impacta tudo, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos, que é como o Brasil, o transporte é feito tudo por via rodoviária, vai aumentar o preço de tudo. Aumenta o preço da gasolina, aumenta o preço de tudo, porque tudo é transportado por caminhão. Aquela questão da inflação, né, cara? É o que a gente sempre fala. O Donald Trump tem que ter muito cuidado para tarifar as economias internacionais e não gerar uma pressão de preços dentro dos Estados Unidos. Ele está nessa pauta de aumentar a produção de petróleo, de aumentar a disponibilidade de energia. Ele vai taxar outras economias que exportam petróleo aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos maiores produtores, mas também é um dos maiores consumidores desse tipo de produto. Então ele vai ter bastante cuidado. Ainda não está definido se petróleo vai entrar nessa lista de produtos taxados. Vão receber essa taxa de 25%, que é uma taxa muito alta, um diferencial em relação a outras economias, vai ser muito punitiva para México e para Canadá, que já prometem algumas retaliações, algumas devolutivas em relação a essa restrição de Trump ao comércio internacional com esse... Tem um ponto importante da gente prestar atenção em todo esse discurso, que é o seguinte: quando eles falam, não, Trump vai taxar o Canadá, Trump vai taxar isso, na verdade, essas tarifas vão ser refletidas no preço do que as pessoas vão pagar aqui, né? Aqui nos Estados Unidos. Porque assim, vai tarifar, vai aumentar 25% o preço do produto lá que vem do Canadá para os Estados Unidos. Quem vocês acham que vai pagar essa tarifa de 25%? Não é a empresa, né? A empresa não vai perder lucro. A empresa vai pegar esse 25% e vai colocar no produto. E aí, o estadunidense médio vai ter que pagar mais caro nas paradas que ele consome. Então, quando a gente tiver essas discussões, como esse cara está falando, é sempre de uma forma muito técnica, né? O governo, o Trump tá colocando aí tarifas nos produtos e taxando o Canadá e não sei o quê. Mas a realidade é, esse custo vai ser repassado para o consumidor. Parabéns, Make America Great Again. Com estes dois países. Então, petróleo está em dúvida ainda, mas vai acontecer, 25%. É uma artimanha de Trump, talvez para evitar alguns problemas, para melhorar a relação de negociação com o México para restrições de imigração, que é uma das principais pautas de Trump. Ele declarou estado de emergência ao sul da fronteira dos Estados Unidos. Tem vai isso, tentar né? negociar com o México. Tem isso. Ele meteu o exército aqui no sul, né? Porque assim, eu tô bem no sul, a fronteira com o México não é longe de onde eu tô, e ele meteu o exército aqui, cara. Meteu o exército. Assim, eu não vi, né? Mas eu sei porque a minha irmã mora aqui, eu tô na casa dela, e aí eles estavam me falando que tá com o exército aqui perto da fronteira. Com o México, algumas restrições para esse tipo de imigração. Também em relação ao Canadá, Trump já disse diversas vezes que a balança comercial em relação ao Canadá ela é muito pensa para o lado do Canadá, então o Canadá vende muito produto para os Estados Unidos. Ele vai utilizar essas taxas talvez para negociar, para sentar à mesa com esses dois países. Aí o que eles já falaram, né? Sentar à mesa com esses dois países. Aí o que o Canadá, o México e a China já falaram? A gente vai taxar de volta. A gente vai taxar de volta. E aí as empresas... E tem um outro ponto, né? Muitas das empresas que estão no México, por exemplo, ou na China, são empresas estadunidenses. Então, a Apple, por exemplo, iPhone vai ficar mais caro. Os produtos da Apple vão ficar mais caros, os produtos que vendem aqui, nos Estados Unidos. Produtos de empresas dos Estados Unidos que são feitos no México, porque faz no México, porque a mão de obra é mais barata, depois cruza de caminhão para cá. São empresas estadunidenses que estão lá, e os produtos deles vão ficar mais caros. Então, logo essas empresas vão começar a chiar. E eu acredito
que isso aí é a jogada do Trump, até porque ele prometeu, né? E aí ele tem que mostrar trabalho. Tá? Ele tem que mostrar trabalho, porque ele foi impostado semana passada, né? Então ele tem que mostrar trabalho. Essa é a impressão que eu tenmo. Porque no fim isso aí não tem como ir muito longe. Já há um acordo corrente entre Canadá, México e Estados Unidos, acordo este que foi firmado no primeiro mandato de Trump. Nessa primeira gestão, foi um substitutivo a um outro acordo que já existia entre os três países, e ele tem uma revisão programada do estatuto para o ano que vem. Agora, Trump já está colocando algumas cartas aí debaixo da manga para tentar, talvez, melhorar essa relação com a negociação. A ideia seria fortalecer os Estados Unidos nessa mesa de negociações, você trazer mais artifícios para a economia dos Estados Unidos para conseguir colocar o tom que Donald Trump quer nessa conversa. Parece que é a postura de Trump em relação a essas tarifas para todo mundo. Ele fala em relações mais justas com a Europa, com a China, com também México e Canadá. Então, parece que neste comecinho, pelo menos na postura de Trump, ele não quer abominar completamente o comércio internacional. Ele só quer cartas na manga para iniciar negociações mais favoráveis aos Estados Unidos. Assim, é porque ele se elegeu com esse discurso, essa retórica de a gente está sempre nos acordos desfavoráveis, como se eles fossem os coitadinhos, né? Como se os Estados Unidos fossem coitadinhos, como se os Estados Unidos não usassem o poder militar deles para forçar acordo nos outros. É sempre assim, nossa, coitado da gente, né? Olha aí o Canadá, o México e a China enganaram a gente, eles estão com um monte de acordo onde a gente entra com a bunda, eles entram com o pé. Parece que isso é verdade, né, cara? 2025, né? O Trump tá fazendo aí as jogadas de campanha dele, porque no fim ele tem que fazer, e é só pra ferrar com os outros, cara. Um ponto crucial dessa gestão de Trump é o incentivo à indústria, principalmente à indústria automotiva nos Estados Unidos. O que acontece hoje? Por conta deste acordo comercial, as montadoras acabam produzindo os carros ou montando esses carros no Canadá e no México e depois exportam aos Estados Unidos. Então, a balança comercial acaba pesando para o lado destes dois países. O que Trump quer, talvez, atrair de volta essa indústria automotiva para dentro do país, para que esse lucro, essa receita seja gerada dentro dos Estados Unidos. Que não tem como. Não tem como, porque o custo da mão de obra nos Estados Unidos é bem alto. E eu não estou nem dizendo que está errado, tá certo, tem que ser alto mesmo, as pessoas têm que ganhar bem. O problema é que a empresa não vê dessa forma. Então, para a empresa vir para cá, ela ou vai ter que automatizar muita coisa, tem que automatizar muito, ou não tem como. E aí não gera emprego, né? Por exemplo, pega uma fábrica ali que, sei lá, tem uns 1000 operadores no México, vem para cá vai ter 300, 200. Porque vai ter que meter robô em tudo para poder compensar o custo, que no México é muito mais barato porque a mão de obra é muito mais barata. Este acordo vai ser revisado em 2026, já está programado, mas talvez já relatos de que Trump tente antecipar essas negociações para já começar 2025 com uma relação melhor com esses países. Inclusive, esse ponto desse estímulo à indústria automotiva foi um dos temas que Trump trouxe em seu discurso de posse, falando que quer uma América industrial. Para a gente encerrar também aqui nossa conversa, Gabriel, e o Brasil? Porque temos... Brasil... Agora, o Brasil abandona, né? Nossa, o Brasil... Fizeram um boné... lá o pessoal sei lá quem fez lá, o boné Brasil é para os brasileiros. Aí o Eduardo Bolsonaro tá reclamando. Nossa, olha só, que absurdo, a esquerda fez um boné, o Brasil é para os brasileiros. Grandes patriotas, né? Grandes patriotas. Temos algumas menções feitas por Donald Trump aos países que fazem parte do BRICS. Já fez um alerta, falou, seguinte, vocês achavam que eu não ia taxar, já taxei. Já vou colocar 25% em México e Canadá, a partir de sábado já começa a valer. Fiquem atentos. China, Brasil, todo o restante do BRICS que estão discutindo talvez uma alternativa ao dólar, vou abrir aspas para Trump. Ele fala, procurem outro otário. Não vão conseguir substituir o dólar no comércio internacional. E aí, claro, palavras de Donald Trump ontem, ele está bem combativo em relação a essa ideia. Foi levantado... Claro, porque os Estados Unidos usam o dólar como uma arma, né? Não é porque eles são otários, é porque os Estados Unidos usam o dólar como uma arma. A gente vê isso muito na Rússia, em Cuba, na Coreia do Norte, porque como eles controlam todo o movimento de dólar, eles controlam a rede SWIFT, eles controlam as redes de cartão de crédito, Master, Visa, etc., que são os maiores, eles simplesmente falam para essas empresas, não negociem mais com esses países e acabou, maluco, acabou. Então, é
essa ideia do dólar, um dos principais motivos é que o dólar não seja mais usado como uma arma. E aí, China e Brasil negociam diretamente numa moeda que eles quiserem, os outros países negociam na moeda que eles quiserem, e aí os Estados Unidos está vendo que está perdendo poder, né, porque nesse caso é poder, uma disputa de poder, e aí o Trump fica ameaçando, se vocês fizerem isso aí, eu vou botar a tarifa de 200%, sei lá. Nos últimos anos, de uma alternativa, talvez, que China e Brasil pudessem negociar em moeda local, então paga em real, recebe em yuan. Inclusive com defesa do presidente Lula. Exato. A última cúpula do BRICS também apareceu ali no discurso do presidente. Exato. Então, o Trump já dá um alerta, fala, Canadá e México foram minhas primeiras vítimas, se o BRICS não se espertar, eu vou impor uma taxa ainda maior. Ui, que brabo. 100% sobre todos os produtos. 100% sobre todos os produtos, né? O Brasil exporta muita coisa para os Estados Unidos, a China exporta coisa para os Estados Unidos. A inflação dos Estados Unidos vai para onde? Assim, os Estados Unidos ele tem um meio de diluir essa inflação justamente porque todo mundo usa dólar, então ele exporta essa inflação para os outros países. Mas tem um limite para isso, né? Tanto que a inflação dos Estados Unidos está subindo. Inclusive, todas essas tarifas que o Trump está impondo na China, no México e no Canadá, tem uma projeção de que isso vai impactar em 2%, entre 2% e 2,5% na inflação dos Estados Unidos, o que é bastante, né? Que é muito para o país que tem uma inflação baixa. Por exemplo, a China, acho que ano passado foi 2% de inflação, sabe? É um troço absurdo, assim. Então, vai piorar a vida do americano médio, né, cara? Vai piorar a vida de quem mora aqui. Produtos importados destes países, claro. É um ponto de atenção. Os Estados Unidos importa muito da China, importa muito, por exemplo, do Brasil, produtos mais básicos, commodities. Será que essa taxa de 100% vai realmente sair do papel? Mas é uma ameaça e voltou a ser feita ontem. E só para encerrarmos, relembrar o que diz também o presidente Lula sobre essa possibilidade. Se de fato ocorrer essa sobretaxação dos produtos brasileiros nos Estados Unidos, ocorrerá... Essa aqui é a minha irmã, passando aqui. Passou. Reciprocidade. Foi esse o recado dado ontem pelo presidente Lula naquela entrevista coletiva que falamos há pouco. Gabriel Monteiro, obrigado. Reciprocidade mesmo. Vocês querem taxar, a gente taxa de volta. É assim que funciona, né, cara? Assim, eu sinceramente, né, depois de estar aqui, de ver como é que estão as coisas aqui nos Estados Unidos, eu tô aqui já há mais de uma semana. Esse país tá indo pro buraco, cara. Já era pra esse país. Essas taxações aí não vão funcionar, né? Porque, de novo, né, isso vai aumentar o custo para as empresas, vai aumentar o custo para as pessoas. Para mim, isso é mais uma retórica aí combativa, de cumprir promessas de campanha, assim, só para mostrar para o povo que votou nele, olha, a gente está fazendo alguma coisa, sabe?